Organizada, por que organizada? Pobre é pobre, acabou, fica lá, morreu, problema dele, rico é rico, vai morrer rico e o filho dele vai ser rico também. Na minha visão, hoje em dia não funciona assim, graças a Deus, e naquela época também não deveria funcionar. Mas Platão queria implantar isso de qualquer forma. Bom, eles disseram também que os pensadores estão na última divisão, no baixo ventre, representada pelo bronze. Pelo que eu pude ver do caso, Platão colocou que os filósofos, pensadores, estão representados pela cabeça, pelo ouro. E esses metais que eles utilizavam para quantificar e qualificar as classes sociais. Então sim, ele colocava o ouro para os melhores, o prata para os mais ou menos e o bronze para os ruins. Ele queria sim fazer essa divisão e ele usou os metais para poder fazer isso. Como estava falando, a organização, eu não concordo com esse tipo de organização que foi citado pelos colegas. A organização quem é pobre, quem é classe média. Eu acho que deve existir sim a possibilidade de pessoas se desenvolverem com tudo isso. Bom, ela falou também, nosso colega falou, que Platão repensou a sua ideologia e ele veio na segunda fase tentando reformular isso. Mas eu vou usar um exemplo bem chulo aqui. Eu sou um louco qualquer e vou cometer um homicídio a sangue frio. Já estou com o dedo no gatilho para cometer o crime. E sou impedido, vamos dizer que por outra pessoa. No caso, eu quero me colocar como Platão, e essa outra pessoa que me impediu de cometer o homicídio é o povo. Eu deveria ou não ser julgado? Vou deixar essa pergunta no ar e vocês vão responder isso. Eu deveria ou não ser julgado pelo crime que eu iria cometer? Isso chama-se desistência de segunda pessoa. Então, ela falou que todas as pessoas poderiam estudar, desenvolver o conhecimento. Falsa informação. A Academia de Platão, só quem entrava eram os nobres. A universidade pública hoje, eu não conheço muitos que conseguem entrar. É um dos vestibulares mais difíceis que tem. Existe a faculdade privada, que podemos dizer que o acesso é teoricamente mais fácil, e que se naquele tempo existia, como é que as pessoas iam pagar se elas não poderiam ter um desenvolvimento maior? Se artesão é artesão e acabou, como que um artesão teria condições de pagar uma faculdade? Não consigo entender como é que eles iam desenvolver esse pensamento, como é que eles iam conseguir crescer pensando assim. Bom, Platão está no equilíbrio. Discípulo de Sócrates, mestre de Aristóteles. Discípulo de Sócrates, divergiu toda a ideia do seu mestre. Aristóteles, que é seguidor de Platão, disse a frase que eu recordo a vocês: sou amigo de Platão, mas sou ainda mais amigo da verdade. Se o meu discípulo fala isso de mim, é porque ele diverge completamente das minhas ideias, e eu divergi da ideia do meu mestre. Então, Aristóteles e Sócrates tinham, teoricamente, nessa visão, o pensamento linear. E Platão veio divergindo com isso. Bom, e aí a pergunta que eu acho que é essencial agora. Se a família é base de tanto conflito dentro da ideia de Platão, aí eu faço a pergunta: qual dos senhores aqui vive sem a família de vocês? Qual de vocês vive sozinho, sem ter o apoio familiar? Eu não consigo viver, meus colegas com certeza também não. Não consigo entender como é que eles queriam fazer isso. A base familiar, eu acho que é tudo, desde a educação formal, desde a educação psicológica, tudo. Acho que tudo está na base familiar. Bom, se pode, de acordo com o que o nosso colega Pedro falou, a nova geração criada hoje em dia pode escolher o que quer ser. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Ele matou a ideia da eugenia pra gente. Ele derrubou a ideia de eugenia de Platão.
Se a própria defesa fez isso, acho que a acusação não precisa fazer muita coisa. E não somos todos cristãos. Eu acho que existe as múltiplas religiões e temos que respeitá-las, independente de quaisquer que sejam, e Platão não tinha essa visão. Tanto é que o Estado tinha a sua própria religião e ela era usada como domínio do povo. Então, senhores jurados, as perguntas foram feitas, eu acho que as respostas são muito claras e eu deixo agora, entrego a vocês. Obrigado. Bom dia, júri. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, nobres colegas. Realmente foi colocado com respeito à base familiar, essa questão da eugenia, né, que nós defendemos aqui, colocamos aqui em pauta, mas colocamos também, nós nunca dissemos aqui que ela realmente seria eficaz, em momento nenhum. Tanto que nem o próprio Platão seguiu durante toda a sua vida defendendo essa ideia, falando que seria um método eficaz. Quando eu olho para a eugenia, eu vejo ali que o método não é muito eficiente. A intenção era muito boa. A intenção era que a sociedade se tornasse governada pelo Estado, e o Estado então que cuidasse então dos filhos. Porque quem é o maior interessado em que nós tenhamos uma sociedade forte, uma sociedade de sábios, uma sociedade de guerreiros, uma sociedade que produz? Quem é o mais interessado nisso aí? É o Estado. Certamente Platão olhou para a sua sociedade na época e percebeu que a família não estava dando conta disso. Se deixasse os filhos por conta da família, os filhos então iriam se tornar como muitos eram na época, não muito sábios, não muito produtivos, não muito bons na guerra. Por isso então ele colocou a ideia da eugenia. Como o método não era muito interessante, certamente ele percebeu que isso não iria funcionar. O que ele fez? Mais tarde, então, ele mudou de ideia. Mas daí, então, o nobre colega vai dizer o quê? Ele não pode mudar. Na verdade, um filósofo, um pensador chinês, filósofo também, foge-me agora o nome, não sei por que eu escrevi. Confúcio disse certa vez o seguinte: somente os extremamente sábios e os extremamente imbecis é que nunca mudam. Platão ele não era extremamente sábio, por isso então ele poderia mudar. Ele não era extremamente imbecil, por isso ele poderia mudar. Quando os colegas disseram também que não concordam com Platão, porque Platão discordava de Sócrates, e logo mais Aristóteles vai discordar de Platão, é uma coisa muito interessante a se perceber aí. Sabe o que Platão aprendeu com Sócrates? Ele aprendeu a ser filósofo, ele aprendeu a ser um pensador, ele aprendeu a pensar por si só. Se ele concordasse com tudo o que Sócrates também pensava, ele seria mais um sofista. É por isso então que nós estamos colocando aqui Platão como alguém que deve ser inocentado, porque ele era um pensador, gente. Ele era um filósofo, ele tinha ideias. A vida dele, na verdade, era idealizar, ele era um amigo da sabedoria. E a intenção dele, na verdade, era essa: que todos buscassem isso. Quando ele cria a academia, a intenção é essa. A intenção é que a sociedade virasse também amigos da sabedoria. Eu coloco então diante dos queridos que pensem um pouquinho a respeito disso. Claro que os colegas falaram muito bem a respeito, quase que me convenci, mas se Platão não fosse este homem digno de ser defendido por todos nós aqui, eu não estaria aqui agora expondo como expus para os queridos, porque eu percebo também que ele não era contra a família. Quando disseram, por exemplo, que a família, nós todos dependemos da família, e a família aqui é a nossa base, verdadeiramente a família é a nossa base. Mas família hoje deve ter um contexto diferente de família naquela época. Se, por exemplo, hoje os pais deixassem os filhos sem educação, não levassem os filhos para a escola, estaria mais certo o Estado em fazer o quê? Pegar esses meninos, então,